Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão e gravação na internet. A Feira Miolos acontece aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, e tem produção da editora Lote 42. Em 2020, na primeira edição virtual por causa da pandemia, o ciclo se manteve e contou com participações vindas das 5 regiões brasileiras, cada um gravando da sua casa ou ateliê. Para esta edição da Miolos de 2021, propomos algo diferente. Convidamos cada palestrante a ocupar um espaço diferente deste centro cultural da cidade de São Paulo. Neste momento, nós estamos no hall da Estátua. Para falar do livro A Cena, Caminhos da Literatura Afrofuturista no Brasil, apresento os convidados Anderson Lima e Henrique André. O Anderson é escritor, educador social, historiador e fundador da editora Quitembo. Publicou em 2005 o livro Reflexões de um Homem Preto. Participou de diversas antologias poéticas de literatura negras, periférica e recentemente de ficção científica. Atua no coletivo Literatura Suburbana, na edição da coleção literária Besouro, editou a revista Escritos Negros e Nossas Memórias, ambas pelo coletivo. Em 2018, começa a praticar os estudos de anos na área das economias criativas e solidárias na editora Quitembo. Já o Henrique é designer gráfico formado na Faculdade Cruzeiro do Sul. É um artista afrofuturista orgânico que busca inspiração no cotidiano e na ancestralidade. Membro do coletivo O Futuro é Preto, grupo voltado para ações de tecnologia, inovação, educação e cultura, usando como base e objeto de trabalho o afrofuturismo. Em 2019, publicou o livro afrofuturista Alagbará, o Sonho. Alagbará, o Sonho. Melhor, né? Desculpa os tropeços, minha gente. Bom, muito obrigado por participar aqui do Fala Miolos. Passo a palavra, então, a vocês. Opa. Obrigado. Obrigado, Cecília. Obrigado, Fala Miolos. Da hora. Para quem está vendo de dia, né? Bom dia. Quem vai ver à tarde, boa tarde. E assim vai, né? Nós estamos gratos mesmo de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o que é futurismo, né? Talvez no Brasil, e como isso está acontecendo, qual que é o impacto disso na cena literária, né? Como isso aí pode criar um mercado, né? Tudo isso aí é muito novo, na verdade. Eu posso ser um pouquinho assim breve. Eu acho que eu mesmo consegui ouvir falar de afuturismo em 2015, né? Comecei a ouvir sobre esse termo, né? Até foi uma exposição que teve aqui no na Caixa Econômica Federal, que estava tratando sobre esse tema. Esse tema tratava mais sobre a concepção norte-americana ainda do que um afuturismo, né? Vamos buscar a parte histórica, que vão falar sobre os cantores de jazz, como Hun Sun Ha, né? Se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, me perdoe meu inglês aí, que é péssimo. Só que esses grandes percussores do jazz, eles buscavam inovar. Como eles também eram pessoas negras, e eles queriam fazer uma música negra diferente, eles começavam a colocar novos elementos, né? Que não é tão novo também, que era a questão da inserção dos metais, só com elementos futuristas, como, por exemplo, design da roupa. Então, por muito tempo, o afrofuturismo ficou no movimento artístico voltado para a moda e voltado também para a música, né? Só com a produção, lógico, né, de videoclipe, né? Nós gostamos de uma coisa cinematográfica, né? Nós começamos a inserir isso nos clipes musicais, né? O afrofuturismo é extenso, né? Se você for olhar, ele é uma cultura bem fragmentada. Ela vai estar presente dentro do hip hop. Ela está presente dentro do que nós chamamos também de rhythm and blues, né? Então, ela vai estar trazendo esse elemento, né?
Tem um álbum recente que é da Janette Monáe, recente quando eu falo o ano retrasado, que ela trata o afrofuturismo, né, trazendo a concepção dela como mulher negra, e também o relacionamento que ela tem dentro de uma sociedade, né, também trazendo as questões de luta de causas, né, como a luta feminista, a luta pela igualdade, e ela traz tudo dentro do álbum dela, né, a questão do trabalho. Então, o afrofuturismo ele vai começando a trazer esse escopo, essa necessidade de mesclar, né. Tem mais coisa também, principalmente a questão da busca da ancestralidade. E aí a gente consegue entrar um pouco bem mais no Brasil, né? A gente tem uma necessidade na nossa busca ancestral. Nós temos necessidade de falar do nosso ponto de vista ancestral dentro de um futuro possível. E isso inicia o afrofuturismo brasileiro. Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Melhor momento que estejam vendo esse vídeo. O afrofuturismo ele é algo vivenciado e cotidiano, né? Costumo dizer que o corpo preto que levanta de manhã cedo, sauda os seus antepassados, os seus descendentes diretos ali, o seu pai, sua mãe, sua avó, toma a bênção, sai para trabalhar, pensando no futuro dos seus filhos, ele está fazendo uma ação afrofuturista, né? Está pensando, projetando um futuro próspero, um futuro possível, né, para ele e para aqueles que estão com ele, para a sua família, né, de forma real, com os pés fincados no presente. Então, não há como ser feito o afrofuturismo sem o trabalho do presente, sem a ligação com o passado e sem a prospecção para o futuro, seja esse futuro qual for, uma utopia, uma distopia, enfim. Então, como muitas vivências da cultura de matriz africana ou de base africana, né, o afrofuturismo também é algo que tem que ser vivenciado dia a dia e tem que ser apropriado. E a arte, ela acaba sendo o melhor veículo para a propagação, né, desse movimento, que é um movimento político, social, cultural, econômico, né, e a literatura acaba construindo imaginários, construindo cenários, e esses cenários, como a gente falou, às vezes pode ser uma utopia, como alguns livros que a gente tem lido e publicado, e pode ser uma distopia também, como Octavia Butler faz de forma genial, né? E essa construção é uma construção cotidiana, dia a dia, corriqueira, de vivência mesmo. Como surge a Quitembo nesse jogo todo, né? Na verdade, a Quitembo ela surge com um livro chamado Amor Banto em Terra Brasileira, que é este livro aqui, né? E esse livro ele é um romance especulativo, né? Israel Neto foi lá, teve uma ideia muitos anos atrás, né, em 2007, quando a gente fazia oficina nas escolas, né? A gente fazia oficina de educação étnico-racial, contribuía para os professores estar mapeando vivência e também material didático para estar produzindo, para dar aula sobre história da África dentro das escolas, trazendo o cotidiano brasileiro. Nós fazemos esse tipo de inserções, trazendo palestra, trocando ideia, usando o hip-hop como essa ferramenta, pesquisando também, e surgiu a ideia de fazer um romance para estar dialogando com os jovens, né? Então, a gente começou a construir, Israel começou a pesquisar como que era o romance produzido dentro do processo de escravidão. E a gente falou, nós precisamos falar de antes, né? Precisamos falar como saiu de lá. Aí começou a nossa pesquisa dentro do povo banto, em Urubá. E a gente resolveu focar no povo banto, porque dois povos, né? E uma também para trazer a questão da África diversa, né? Então a África não é só banto, a África é em Urubá, a África também ela é Nagô, ela é Jeje, ela é Infon. Então a gente resolveu focar no povo em Urubá, que é o povo também que é Angola, é a Nigéria ali, que tem mais essa cultura. E a gente começou a falar dessa travessia. Partiu de uma lenda, né, que é de Uana e Mukongo, que eles receberam uma profecia
que eles iam criar uma nova terra onde ia libertar o povo dele. Eles são capturados e eles são trazidos aqui para o Brasil ultramar. Então eles vêm para cá, eles são separados, eles vão ficar, cada um vai ficar em uma fazenda, e eles começam a buscar e reencontrar o seu amor. Os dois começam a se procurar. Até que uma hora que eles vão se encontrar, lógico. Só que a grande ideia era a gente trazer o amor de volta. O amor entre duas pessoas negras e pretas. E essa busca. Então a gente começou a retratar através do romance. O romance ele não é real, ele é especulativo, porque a gente não achou histórias reais para estar mapeando, então a gente teve que criar história. E aí começou a nossa paixão em termos de edição de ficção. A gente começou a falar, a poesia já não é mais suficiente para nós. Não é suficiente, não dá para a gente falar tudo dentro da poesia. Tudo aquilo que a gente sentia, a gente não conseguia mais transparecer dentro da poesia. A poesia começou a ficar uma coisa muito, talvez, elevada. A pessoa precisa interpretar, conjectura. Isso aí a gente quer falar uma coisa mais simples e mais complexa também, né? Então surge o Amor Branco em Terra Brasileira. O Amor Branco em Terra Brasileira tem uma versão, né, que ficou 3 anos atrás, antes da gente lançar essa. E essa é a nova versão que a gente fez com o Isaac. Essa que eu acabei de mostrar. Essa versão com a Isaac, o que muda nela é ilustrações, né? A gente começou a trabalhar o plano da ilustração, trazendo dentro da ilustração o realismo, né? Que é esse modelo aqui, já de ilustração, traço mesmo de pessoa, fenotipo, né? Saindo um pouquinho das artes um pouco mais abstrata. Nessa fase, a gente começou a ter encontros já com o afrofuturismo, de verdade, falando, mano, nós precisamos fazer alguma coisa. Começou a surgir o sonho da Kitembo. Nós começamos a pensar Kitembo, falando, nós precisamos trazer pessoas, armar uma forma de as pessoas dialogar com a gente, de criar, né, uma cena para que as pessoas possam lançar as suas obras que falam sobre a prospecção das pessoas pretas dentro da sociedade. O Israel também teve a ideia de, na verdade, foi até engraçado, ele teve um sonho. Ele até ligou para mim e falou, mano, tive um sonho, mas que meio doido aqui. Sonho que eu estava na ditadura militar e que os caras vinham aqui e me impediam de ir para um show. Comecei a escrever o show, o sonho. Aí o sonho virou Os Planos Secretos do Regime. Tá? Uma retrodistopia, né? Que é onde a ditadura militar brasileira ela consegue ter mais projeção, ela tem acesso à tecnologia, ela tem parceria com o Japão, começa a trazer tecnologia de implante de chip neural, ela tem parceria com os Estados Unidos para poder lançar o primeiro foguete para a Lua. Então eles estão nessa onda, e o Israel começou a escrever essa performance. E nisso ele começou a tratar também o corpo negro dentro desse universo. Como um homem preto, ele era tratado como ele era visto. E dentro dela, como a mulher negra era tratada com os seus fenotipos, e como um homem negro, LGBTI, quem mais também, ele é vivenciado dentro daquele lugar. Então, o Plano Secreto ele é passado em 3 lugares. Na verdade, 4. Entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro, né, por causa do Rock in Rio. E outro é Alcântara, e o terceiro lugar é passado na França, em Sorbonne, né? E cada lugar vai ter uma história que envolve a conspiração da ditadura militar contra as pessoas também, o controle, a necessidade. Ele começa a discutir o controle. E nisso daqui nós vamos para o livro que aí, na verdade, nos coloca no cenário afrofuturista, que é o Afrofuturismo, o Futuro é Nosso, que é o primeiro volume, onde a gente resolve, com a expertise que a gente tem já do Voa Besouro, com a questão do literatura suburbana, a gente resolve montar o edital, onde começamos a fazer o chamamento, chamar as pessoas que escreviam em relação aos sufixos punks, a literatura fantástica, a ficção científica, para falar um pouco sobre como narrar um futuro possível. Tanto ele cyberpunk, como ele um retrofuturo. E começamos a nascer essa linha
né? Quem escreve para nós no prefácio desse livro é a Luizaia, amiga nossa. Ela também é escritora, ela é do Rio de Janeiro, carioca. E nesse momento a gente começa a trazer uma outra forma de dialogar. Nesse livro a gente também quer trazer um plano, né, que é o quê? É não falar que a gente tem uma só pessoa falando do afrofuturismo. Nós queremos trazer as outras linguagens. Nós queremos trazer as outras formas de falar do afrofuturismo. Eu vejo a Quitembo nascer, né? Apesar de não fazer parte, mas acompanhei esse processo como algo necessário, mesmo para uma construção de cena, né? Para que as falas possam ser diversas, né? Porque a gente vem de um histórico de literatura preta muito baseada no hiperrealismo e no lirismo poético, né? E a gente tem outras histórias para contar. Não só as histórias voltadas à ancestralidade, mas as histórias do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, das nossas vivências. E trazer isso de forma leve e de forma também profissional, falando como escritor, né? Ter todo um aparato profissional, né? De revisão, de diagramação, de publicação de qualidade, né? A Quitembo trouxe isso, né? Traz essa realização para a vida do autor, né? Quando a gente procura um espaço para publicar, né? E principalmente com pequenas publicações, né? Quando não são grandes tiragens, e também vindo do anonimato, a Quitembo acaba trazendo esse facho de luz aí para quem é um escritor preto, que traz escritor ou escritora que traz uma vivência totalmente diferente, que de repente o mercado literário não investe ou não trabalha, mesmo muitas vezes não por não querer, mas por não ter a expertise mesmo. E aí acaba sendo uma construção conjunta com a Quitembo, com a editora Nancy, que é outra editora que trabalha nessa mesma linha, onde o autor e o empresário, né, tendo o editor como um empresário, conseguem condensar, né, fazer com que a ideia ela flua e desague em publicações maravilhosas como essa. O Henrique, ele está trabalhando com a gente, né? A gente tem um lance também de levar também o nosso conhecimento, né, em forma de palestra, né? Então, fazer essas trocas. E engraçado que o Henrique, a gente conheceu ele por causa de uma feira que a gente ia fazer no Rio de Janeiro, né? E aí a gente entrou em contato com o Henrique. Falou: Henrique, tem como lançar uns livros aí para a gente poder vender lá? Foi bem assim mesmo, né? Tipo, aí fala: tem como, pega aí e tal. A gente levou para o Rio de Janeiro, aí começou essa parceria, né? Aí nisso a gente passou para a Nancy, né? Falou assim: tem um cara legal aqui, o Henrique e tal. A Nancy é uma editora, né? Só que ela é focada na questão da história, né? Tem mais um viés político, né? Uma literatura política, aquela literatura bem cabeção, né? Entendeu? De conteudista. Mas é bacana. Aí ele falou assim: bacana, nós quer também, então vem. A gente passou o Henrique para a Nancy, na parceria, porque o nosso lance também é a troca, né? A gente vem desse viés do coletivo. O coletivo é a questão da troca, né? A gente falou: mano, nós queremos o mercado? Queremos agora, o mercado é legal, mas não pode perder esse viés do coletivo que é humano, velho. O mercado, ele é bruto, né? De vez tem hora que ele é frio. Tem hora que você fica falando: nossa, mano, imprimi 300 cópias, né? E aí, como vou vender? Como vou escoar isso daqui e tal? E aí a gente falou: mano, vamos fazer essas parcerias, né? Até propôs para a Nancy fazer a parceria. O Henrique levou o livro lá, né? O Alagbara. Vai sair o segundo agora também, né? Ainda 9 meses, vai sair agora. E ele começou essa TC. E nós estamos nesse processo agora de passar o nosso conhecimento, né? De transmitir. Nós quer falar com a galera, né? E é uma forma também do mercado reavivar, trocar ideia com os mais novos, né?
Nós temos que lembrar que a gente já é um homem de meia idade, né? A gente não gosta de falar isso, mas nós temos que falar, é chato. Nós é um homem de meia idade, então a gente tem que conversar com um público mais novo. Nós temos que levar para a escola, falar, nós essa literatura fantástica, nós aqui existe, nós estamos vivos, não estamos mortos ainda. Assim, acho que o que a gente tem muito em comum também, não só eu, Quitembo, né, e eu como produtor de conteúdo, né, intelectual, a gente não quer ser únicos, né? A Quitembo não quer ser a única editora que trabalha com um público preto, afrofuturista. Eu não quero ser o único escritor afrofuturista. A ideia é trabalhar com a construção de uma cena e com a construção do coletivo, conectando com as pessoas que já fazem afrofuturismo. Tem muita gente fazendo. Aqui em São Paulo mesmo tem o Fábio Cabral, né, que acho que ele que trouxe assim, que foi um expoente na literatura. Tem a própria Lu, que é do Rio de Janeiro. Tem a Kinaya Black, que é do Ceará, que escreve maravilhosamente bem nessa linha da distopia. Tem o meu trabalho. Aí tem outros artistas despontando nas artes plásticas. Tem a Mais Solimar, tem o Felipe Terceira Visão, que é, além de grafiteiro, é ilustrador de livros também, né? O Isaac Santos. Então, a ideia é construir uma cena conectando as pessoas que já fazem e, por exemplo, como eu, que fazem afrofuturismo e nem sabiam que fazem, sabe? Porque eu me peguei dentro do universo afrofuturismo dessa forma. Eu escrevia um livro afrofuturista e eu não tinha noção que aquele livro era um livro afrofuturista, até um amigo, o Regis, né, o Afrodynamic, que ele tem uma editora também de quadrinhos e livros, apontar, falar, teu livro é um livro afrofuturista, cara. E aí eu me conectei a esse universo, aumentei a pesquisa, me conectei com pessoas, com editoras, né, com outros artistas, e eu acho que o nosso intuito é justamente esse, nós não sermos únicos, né? A gente está numa construção coletiva de parceria e de trazer todo mundo para o palco, né? De trazer novas pessoas. Tem pessoas no Rio Grande do Sul, Fausto Vanin, Brasília, enfim, e tem uma cena muito rica e muito frutífera. E aí não ser único, acho que é algo muito importante. E isso é importante. Eu estava aqui lembrando do DJ Eugênio, né? O Eugênio, ele é para mim, né? Ele é um dos maiores pesquisadores de afrofuturismo dentro do Brasil. E ele fala que o afrofuturismo, tanto no mundo, principalmente em África, ele é cosmopolita. Ele é cosmopolita. Então, ele está em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente parte do ponto de vista da diáspora. Então, quando a gente vai falar de cosmopolitismo, você tem que pensar que a diáspora também é uma forma política. E quando você insere essa forma política da diáspora, você vai falar de um povo que está fragmentado pelo mundo. Um povo que está espalhado. E se esse povo está espalhado, ele tem culturas diferentes, jeitos diferentes, formas diferentes de fazer. E quando você se assume ao futurismo, você precisa entender e tentar agregar todas essas formas de fazer, que é o difícil, todas essas formas de fazer dentro de uma cosmovisão. Se você não está nessa cosmovisão, logo menos você fica preso no rótulo. Não estou falando que o rótulo ele seja ruim, né? Ele é bom, ele é bom. É legal você rotular a sua literatura. Ó, essa aqui é a futurista. Ela não deixa de ser uma literatura cyberpunk, não deixa de ser uma literatura de sertão punk, ela também não deixa de ser uma literatura, talvez, steampunk. Ela vem com um recorte específico sobre afrofuturismo, porque ela fala sobre as questões da diáspora, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Né? A Octavia Butler, ela é uma literatura futurista porque ela consegue falar, dentro do contexto norte-americano, a questão do que aflige ela, do que ela espera lá fora, do que ela espera do mundo, o que ele vai acontecer. Isso é só um recorte,
né? E esse recorte ele acaba sendo impactante, pelo menos para nós, né? É porque ele consegue falar daquilo que é nossas aflições também. Então volta aquela movimento cíclico, né? O que era o rap, né? O rap era um movimento de pessoas que falavam sobre sua aflição, sobre o que acontecia, né? Isso faz até lembrar mesmo de um filme recente que é o Brancos Saem, Pretos Ficam, que é contado sobre o massacre que aconteceu na Ceilândia. E ele é considerado um filme futurista porque ele é passado num plano distópico. E isso é uma forma de a gente novamente voltar a falar das nossas aflições. Então, o afrofuturismo pode ter vários rótulos, várias formas de se fazer. Ele pode ser o afro-fantástico, ele pode ser o sertão afropunk. A gente pode brincar, entendeu? É uma forma de a gente também sair da caixinha, né? E trazendo essa parte, né? A gente também não é tão anarquista assim como a literatura punk, de tentar fazer o livro ainda talvez em tira de papel de jornal, essas paradas tal. A gente meio que ainda é industrializado, né? Fechadão, mas a gente tenta trazer essa linguagem, né? Essa linguagem punk. Esse aqui por um fio, ele é passado no fundo do mar, entendeu? Tudo que tinha que dar de errado é que deu, velho. Somente isso, tudo. A sociedade acabou com o planeta, acabou com oxigênio, não sobrou lugar, vamos para o mar. Quem tinha grana caiu fora, foi para o espaço. Isso é isso que acontece, né? E aí eu vou pensando nessa linha do Eugênio, e o Eugênio traz isso daí também. Ele fala que alguns futuristas discutiam a questão da digitalização nossa, né? A questão da rede social, questão de eliminar o corpo. O corpo ia acabar. A nossa consciência um dia vai ser digital. Isso nós estamos falando de literatura, as cabeças não estão falando de teorias. Que o afrofuturismo está trazendo de volta. Será que quando acabar o corpo, será que acaba realmente o racismo? Ou será que realmente acaba tudo? Então não é só o mercado. A gente quer também tão um entrave que é aquela questão do espaço das ideias, né? Que é disputar o imaginário. Estamos disputando os imaginários para trazer também a nossa concepção, né? Os mais ricos, os mais pobres, a construção do racismo, como que é feita, o que é isso, né? Será que é só uma questão de domínio? Então nós estamos numa briga. E o afrofuturismo vai abarcando toda a questão social, questão de luta, né? E como é algo cotidiano também, né, Anderson? Como a gente o afrofuturismo ele é vivenciado, ele é vivido no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Ele é algo muito mutável e com peculiaridades dentro do Brasil trazidas pela constituição do povo preto dentro do Brasil, né? A gente tem uma base, né, norte-americana, britânica, né? Mas a nossa forma africana, claro, também, mas a nossa forma de fazer afrofuturismo e de fazer essa construção afrofuturista está baseada nessa pluralidade. A gente vive num país diverso e plural e também nessas vivências cotidianas à flor da pele, né? Trazendo para um universo fantástico ou fantasioso dores que são, ou dores ou amores também, vivências, né? Levezas que também são inerentes a nós, que não são só as nossas lutas, os nossos corres, que estão dentro dos processos também, né? Dentro dos arquétipos criativos e do produto final, mas também tem muitos amores, muita doçura, muita parceria, né? Muito encontro, né? Muito aspiral, muito caminho, muita ancestralidade, o olhar para quem já passou de forma carinhosa, de forma respeitosa, de forma que realmente inclui e que faz a diferença no dia a dia, né? Não só do leitor, mas também de quem produz essa arte, né? E assim, pontual que é o mercado para nós, né? O mercado para nós, ele, na verdade, nosso público, ele é todo mundo, né? Então, todo mundo que gosta de ler, nós não,
Nós queremos que leia nosso livro, chega. É importante também para nós, né? Às vezes nós sabemos que às vezes o pessoal compra por coleguismo, né? E bacana, legal. Aí você fica até desanimado, às vezes você chega, você lê o livro lá? O cara vira, tá lá na fila. Você fala, tá bom, beleza. Mas aí você fica até, mas faz parte do jogo. Às vezes vai lá, daqui 10 anos o cara lê, a fila dele acaba e lê. Mas brincadeiras à parte, mas nosso público é todo mundo. Só isso, principalmente o pessoal geek, né? Nós somos, querendo ou não, nosso estilo ele é geek, né? Esse novo nerds, né? Antigamente eram nerds, agora é os geeks, né? Então nós faz parte da literatura também de entretenimento. Então nós brincamos com o super-herói também, né? Então, até lembro também porque isso a gente assistiu um filme nigeriano uma vez que até estava disponível até no YouTube, né? Que era os super orixás. Era os super orixás. Pronto, onde as pessoas manifestavam os orixás seus e eles travavam a batalha como herói. E é um filme nigeriano também de valor baixo orçamento, entendeu? Até a imagem assim para nós que já está acostumado com filme mesmo norte-americanizado, ou até mesmo com um brasileiro médio, a gravação deles até parece ter gravação de celular. Aqueles efeitos que você usa para editar aqueles nossos videozinhos básicos de YouTube. Então era esse tipo de tal, mas o enredo é da hora. Aí você fala, os caras produzindo uma coisa ao futurismo. Então nosso público é esse, é o público geek, né, velho? Que quer arriscar, que quer uma literatura diferente. Até mesmo sendo preto, a gente vem do mangá, né? Nós temos essa linha do mangá, nós temos essa linha dos Cavaleiros do Zodíaco lá da Manchete, Samurai Warriors, e a gente absorveu muito dessa cultura. Então, por absorção, a gente traz também de volta essa questão. Até mesmo quando a gente lançou o Punfil tinha aquela questão da nossa disputa de imaginário também. A gente falou, a gente vai lançar um Punfil, acabou de lançar os 3 Exu, todo colorido. O que a gente vai fazer com um Punfil? Vamos lançar em preto e branco. Eu falei, caramba, né? Preto e branco. Em preto e branco, cara, igualzinho aquela revistinha Texa. Cara, retrô, né? Pensei, né? Na hora, falei, retrô, né? Vamos. Vamos achar. É certo, a gente foi atrás da gráfica para tentar até achar o papel do jornal, mas não conseguimos, porque foi caro, bem mais caro, aí a gente acabou imprimindo no papel não white mesmo, e acabou saindo, entendeu? Então a ideia era que também trazer essa diversidade, essa brincadeira com a estética, né, velho? A estética tanto do física, né, na frente, como o miolo por dentro, né? Brincar, o tecido ser diferente, o papel ou alguma coisa dessa, né? Ainda estamos no sonho de lançar alguma coisa semelhante ao Texa, né? Então, com uma ideia aí, mais ou menos, vamos ver se dá, né? E aí a gente acaba abarcando também, né? Pegando esse público geek, né? Mas também o leitor da nossa geração, né? As pessoas que consumiam quadrinhos na nossa geração, consumiam Tex, consumiam Fantasma, né, a literatura de jornal, que tem aquela nostalgia de sentir o cheiro do papel, de pegar o livro, tem o seu processo de leitura, né? Então acaba o público-alvo é bem determinado, mas acaba também, né, ampliando para esse universo de leitores saudosistas, né? Aí a gente começa também nesse negócio do mercado, a gente começa a pensar, nós somos literatura independente, legal. O bacana, a gente começou também a trazer essa filosofia do espaço seguro, onde a pessoa pode lançar seu livro, né? Porque o grande lance é a gente voltar também ao espaço seguro. As editoras hoje em dia que está entrando, né, falando mal do trabalho de ninguém também, acho que cada um tem sua forma, né? Algumas não são espaço seguro para nós, seja em qualquer caminho, seja no independente, seja no afuturismo, porque às vezes o pessoal não dá liga para os nossos livros. Você manda um livro para um grupo, o cara não lê, o cara demora 60 dias para te dar um feedback, né, ou o cara te cobra, né? Aí chega aqueles preços, aquela tabela de preço absurda. Nós sabemos que o livro é caro também, né? Fácil também de produzir.
E a gente começou a pensar nessas formas de espaço seguro, como através de uma leitura, um feedback rápido para o escritor, ler mesmo a obra dele, apontar, falar assim, teu caminho aqui é legal, mas aí, talvez na nossa linha você não se enquadra, não tem, ou gostamos, mas talvez você tenha a disponibilidade de querer mudar alguma coisa. Começamos a dialogar essas formas com escritores. Tivemos muito resultado positivo, né? Também tivemos aqueles negativos, né? E também tem que respeitar também. Às vezes o pessoal acha que a gente somos intrusão na obra dele, fechou. É o direito, né? O escritor ele tem que ser egoísta também com a sua obra, né? A obra é dele, né? Ele vai falar assim, editor, para de viajar um pouco. Fechou, nós paramos. Só que tem alguns que aceitam e a gente vai trabalhando, né? A gente fala assim, talvez isso aqui seja melhor, talvez a linguagem. E nesse espaço de mercado, a gente começou também a identificar alguma coisa. Legal, a gente está trazendo um afuturismo. Por exemplo, teve alguns escritores que a gente propôs troca de nomes. Né? É chato falar isso, mas a gente chegou para o cara e falou, você precisa trocar o nome. Aí o cara falou, como assim? Tá, de repente um nome mais simples, mais comum. Tá ligado? Mais comum, como assim? Isso aqui eu sei, você pesquisou bem, colocou o nome africano, buscou lá na raiz e tal, mas talvez as pessoas não se identifiquem, porque volta aquela questão da cosmopolidade, da diáspora. Cara, tem gente que se chama, tem pessoa, homem preto, que se chama João, chama Pedro, e nós queremos que a literatura dialogue com aquela pessoa, com aquele João, aquele José, aquele Pedro, né? E tanto que no Plano Secreto tem a primeira pessoa é o Silva, é o nome popular, né? A outra é a Maria. E acho que também a importância da ilustração, né? Por exemplo, eu fiz questão que a Lagbará tivesse ilustração justamente para isso, para esse desenho porque quando a gente constrói o imaginário, até mesmo pela educação que nós temos eurocêntrica, a gente constrói o imaginário branco. Fala de um astronauta, a gente imagina um loiro, enfim. E a ilustração traz esse poder, né, de quebrar isso, de quebrar essa construção de imaginário comum, né? Leva para outro lugar, para uma outra construção de cenário, para uma outra construção de personagem. É que nem a gente falava muito, é bom lembrar essa parte do astronauta, né? Nós falamos de Louis Armstrong, né? Louis Armstrong é o astronauta, né? O mais famoso que tem na história. E aqui no Brasil a gente nem lembra de Cândido, né? Que é um dos marinheiros negros, que conseguiu parar realmente uma questão de discriminação dentro da Marinha brasileira, né? Tudo bem, depois tem a consequência, tem a retaliação do sistema também? Tem a retaliação, né? O sistema não é uma coisa calada, né? Ele pode ser velado, ele é estruturado. Então, ele vai ter retaliação. Só que é importante também ressaltar, tanto dentro da história, como no plano futurista. Qual que é a nossa perspectiva, né? E a ilustração traz esse imaginário das pessoas poder tanto se amar, como também as pessoas também... Tem pessoas lutando por causa, né? Nós podemos trazer a nossa vertente, que não é desagregando as outras, né? Voltando àquele plano lá do anime, o anime traz uma questão japonesa muito forte, né? Que também tem os japoneses imigrantes que vêm para outros países, e ele começa a retrazer a cultura japonesa para aqueles povos que estão fora do seu país, né? Eu costumo falar muito do Yu Yu Hakusho, eu sou apaixonado por esse anime, né? Tipo, fã de carteirinha. Só que ele tem muito conteúdo realmente ele tem mais conteúdo japonês em si mesmo, não de cultura mesmo, de religião. Então ele traz tudo de volta, o que é os yokais, o que é o Deus japonês para eles, como que é o comportamento, qual é o tipo de tradição, qual é o rito da passagem, da morte, da vida, como funciona. E isso está também dentro do afuturismo, né? Sem fazer nenhuma apropriação cultural, trazendo a nossa própria cultura. Porque quando você fala de Alagbará, que é o sonho, ele está trazendo um sonho que tem uma relação com o ser humano, um sonho que também se desvencilha do ser humano, que é onde ele vai ser conhecido como pesadelo. Então aqui tem uma tradição por trás, tem uma mitologia,
tem algo mitológico. E a linguagem dos povos, elas podem ser faladas dessa forma, sem a gente entrar só nos termos pejorativos. E isso é ressaltar também a cultura negra de forma positiva, né? E isso nós estamos trazendo de volta, né? Aí volta de novo no mercado, né? Que é o quê? Pô, como trazer tudo isso aí em um preço também acessível, né? Acho que para nós, editora, o maior desafio está sendo as gráficas, né? As gráficas é o nosso desafio, no nosso tipo de edição, porque as gráficas é doida, né? A gráfica, como estava conversando, elas hoje já tem um orçamento, amanhã você lança o mesmo livro com outro orçamento e às vezes você troca de gráfica, a gráfica faz com outro orçamento. E é isso, acho que não tem muito segredo. Tentar manter um padrão de preço é o nosso foco, entendeu? A gente fala que a gente não pode trocar a carne, né, que é a mistura, pelo livro, entendeu? Então, o livro não pode ser mais caro do que a mistura. Então, eu acho que hoje a mistura está quase 30, 40 reais, dependendo do lugar onde você compra. Né? O meu livro não pode ser mais caro, não pode chegar a 40. Só que tem livro, o meu tipo de literatura. Mas sabemos que tem livro que vai chegar porque a gráfica é doida. A gráfica, ela não está. Né? E outra coisa, a gente também respeita muito o escritor, o ilustrador, né? Procurar, né? Sempre ter essa conversa dos planos, de passar o valor, né? Todo mês certinho para eles lá. Isso eu acho que acredito que muitos tenham se motivado também em acreditar, porque quando a gente vai ter esse diálogo, os caras falam, caramba, ainda tem dinheiro para receber? Fala, nós vendemos esse mês um. É sério, vocês venderam um? Porque já está desacreditado lançar, né? E as pessoas falam mesmo, está desacreditado, porque as pessoas falam, mandei para tal não me retornou, tal lançou, mas não conversou comigo de novo, lançou meu livro, sumiu do mapa. E essa proximidade com o escritor, dependendo do gênero, a gente acredita que é muito importante. Nós chamamos do tete a tete, olho no olho, entendeu? Tá falando, conversando com ele, né? Falando, escritor, é assim, funciona. O mercado não é um negócio fácil também, né? Tem dia que você vende, tem mês que você vende 2, 3, tem mês que você estoura, você faz uma compra alta, que o cara leva todo o seu estoque. E tem mês que você está lá no bico seco, né? O mês todo, não vende nenhum. Aí você fica encalhado. Você fala, aí você vai mandar um e-mail lá, não tem nada para receber esse mês, tá? Acabou. A vaca seca, né? A gente vai buscar renovando, né? É o reforço do que você falou, Anderson, do lugar seguro, né? Que essa construção, né, essa construção de parceria entre a editora e o escritor, ela está cada vez maior dentro do mercado e ela está se ampliando mais, né? Porque as editoras já não têm mais condição de antecipar o pagamento para o escritor para ele fazer o trabalho, e o escritor também precisa do dinheiro, enfim. Essas necessidades, elas se encontraram aí e a resolução para elas tem sido muito legal, né? Um valor de capa, um percentual de pagamento para o escritor maior, né? As editoras também trabalhando, construindo seus próprios sites, tirando os atravessadores, né? Então aumenta a possibilidade aí de ganhos para todo mundo. É uma forma de se adequar ao mercado, né? E onde também o produtor do conteúdo ele pode se dedicar à construção à produção do conteúdo, porque muitas vezes a gente tem que ser escritor, tem que ser advogado, tem que ser contador, tem que ser vendedor, né, para poder ter sua obra publicada. Então, quando a cena é construída dessa forma, num escopo de parceria, né, essa construção ela fica bem mais sadia, não só para o editor, nem para o escritor, mas para o mercado como um todo. O escritor ele precisa do que é chamado de editora. Ele precisa, velho. A não ser se ele consegue fazer tudo isso, né? Ele, às vezes consegue, né? Mas falta, né? Mas às vezes falta. E acho que a editora ela acaba sendo esse caminho de parceria. E o mercado ele já tratou, o editor ele trata assim, tentar ser mais conciso possível. Acho que o mercado ele trata duas coisas: os reles,
os pobres mortais que estão lá embaixo, querendo lançar seu livro e tem que se submeter à editora, ou Deus, velho, o editor Deus. Pronto. Né? O cara que lançou o Harry Potter já é a J.K. Rowling é um Deus, né? Então, ela sentar aqui já vai vender sozinha, ela vende sozinha. Né? Ela sentou aqui, já deu uma palestra, já era. Opa. Todo mundo hypa. E nós não estamos, nós não conseguimos ter uma pessoa que faz o hype sozinho, entendeu? Para levar um monte de gente. Então todo mundo aqui é Harris. Aí vem aquele. Se a gente não é justo e honesto, também tem gente que pode entender aí também a nossa honestidade também como não honestidade também, né? As interpretações. Só questão, se a gente não é justo, não é honesto, fala para o escritor, ó, não foi esse mês essa obra, a gente precisa ver uma forma. O escritor também precisa entender que ele também não é o Deus. Ele precisa entender que ele está junto no jogo de construção com a gente. E às vezes também tem aquele passo, o cara lança o livro e joga para a editora. Vai lá, trabalha para nós aí, pá. Existe também isso. E isso a gente precisa abrir mão dessa inocência e falar assim que, não, o cara a editora vai conseguir vender sozinha. Não, a editora não vende sozinha. Ela vende com a parceria, velho, tem hora. Tá? Tem um livro e outro que hypa, outros não têm um hype. Às vezes você vai ter que martelar. Até mesmo antes da pandemia, o que ajudava muito era a feira, eram os eventos. E o que vendia estar lá teste a teste com um comprador, com um consumidor, com um escritor, com um cara. E às vezes é outro escritor também, entendeu? E às vezes você conversar sobre a obra, você está como um editor, ajuda. Às vezes o cara fala, pô, o cara ali é uma editora, vou lá entender o jogo lá, como funciona, como os caras estão fazendo. Aí o cara vai naquela curiosidade, vai, material legal, leva, porque o material é legal, interessante, ou tem uma novidade. E às vezes porque o escritor está. Caramba, o escritor está aí. Vou lá saber por que está nessa feira, né? Aí veio e aí isso ajudar a vender. E também tem que ser, não pode ser antipático, né? Não dá para ser, né, velho? Eu tenho que também conversar, né, mano? Aqui está meu livro, aqui tá. Às vezes você vai numa banquinha aqui, né? O cara está aqui, está meu livro. Quer comprar, compra. Não quer, não compra. Aí você fala, caramba, o cara nem conversou. A experiência de feira também, né, Anderson, a gente tem uma coisa que até como escritor, né, eu tinha meio que a aversão de colocar, por exemplo, a minha foto na orelha do livro. E é muito legal a reação das pessoas quando elas olham, abrem o livro, estão folheando e veem que é um escritor preto. Para um leitor preto, né, para uma pessoa preta, a produção artística cotidiana ali, que não é, sei lá, do Lázaro Ramos ou do Emicida, né, que estão no mainstream, de pessoas ali que são iguais a ela, que ela de repente olha assim, mas poxa, é você aqui no livro? Fui eu que escrevi e tal. E aí poder conversar, ter essa troca, né, ter essa proximidade com quem produz também. Acho que é algo que a feira, que eu sinto falta das feiras por conta disso também, que sempre estava presente nos eventos, porque a pandemia tirou isso, roubou isso da gente, né? E aí a gente fica limitado à rede social. E a rede social que a gente achou que no início da pandemia que seria uma ferramenta justa, a gente vê que tem um algoritmo que trabalha para poucas pessoas também. Então, tudo isso é um dificultador que o tete-a-tete quebrava, né? Que o tete-a-tete fazia com que as coisas funcionassem de forma mais dinâmica, mais fluidas, mais humanas de verdade, né? E aí você tinha um feedback também imediato do que as pessoas acham da sua capa, de você quanto produtor de conteúdo, da organização como um todo, né? Quando você fala da editora como editora preta, com uma editora com um viés aí que realmente que publica livro para todo mundo, mas que tem um público-alvo específico, que as pessoas percebem essa organização, que não é algo jogado, algo feito de qualquer forma, trazer esse calor de volta. Acho que as feiras tinham, né, os eventos
presenciais tinham é de suma importância para a gente seguir aí na nossa produção, no nosso trabalho, na nossa construção como artista. A gente começa a pensar também, isso é o nível também, tanto o nível da cena e qual o espaço do escritor, né? O espaço desse escritor. Porque, querendo ou não, a gente está com duas cenas na mão. Uma da literatura independente, querendo ou não, nós somos produtores independentes, nós não estamos no grande jogo do mainstream, né? Então, tentando furar uma bolha, talvez fura, talvez também não fura, que nós também tem aquela questão de ideia, de estética, né? Porque tem um Amor Banda, a gente já fizemos também pôster. De não fazer pôster, fazer um livro exclusivo. Nós estamos pensando num livro exclusivo, de menor tiragem, um pouquinho mais, com adereços limitados. Então, nós também tem essa questão de prender muito na independência, na mudança. E a questão onde o autor tem que estar, aonde o escritor ele pode chegar. Então, tem dois momentos. A cena, que ela precisa ser trabalhada como a futurista, precisa agregar mais pessoas, entendeu? Mais elementos, e ela é uma cena ampla, porque ela vem no campo das artes visuais, né? Então, ela vai pegar cinema, estão militando no cinema, estão militando na escrita, está militando na música, está militando nos diálogos teóricos. Então, é uma cena muito ampla. O lugar do escritor, nós temos que buscar, quer dizer, na verdade, formar novamente esse lugar, né? Esse lugar já existia, ele estava se remodelando, né? A gente começou a colocar os livros em sebos, começamos a colocar em algumas bibliotecas, tudo no viés independente, né? Aqui mesmo em Higienópolis tem uma livraria de rua, uma banca, chamada Banca Higienópolis. Ela convidou a gente para colocar o livro dela, os nossos livros lá, entendeu? A gente foi, colocou em consignação, tudo. Uma livraria de rua, pandemia, né? Abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta. E quem está na rua também se prejudica, porque isso intervém no fluxo de venda, também tem que entender isso. Outras parcerias que a gente fez também foi com a House Love, né? Se eu não estiver falando errado, falei errado, desculpa-me. Que também é uma livraria, né? Está na Rua Augusta. A gente também entende que ali é o espaço do autor. Fizemos uma parceria, colocamos os livros lá. Vende vários livros independentes. Então, esses lugares são de suma importância. A nossa literatura está primeiro no caminho independente, né? Porque também não dá para me contar com as grandes livrarias, como uma cultura que me taxa para me lançar meu livro lá e me taxa para mim também colocar meu livro. Às vezes não dá para me pagar o que eles pedem. E se a estrutura de marketing também não adianta também o seu livro estar lá e estar atrás de outros milhares e milhares de livros. Você tem que ter uma estrutura de marketing legal, um trabalho de marketing bem feito, um expositor legal, para que estar nesse lugar surta o efeito mínimo necessário aí para que a roda continue girando, né? Exatamente. Que às vezes ele tabela a sua obra pelo preço dele, entendeu? Nós vendemos o livro por 25. O preço máximo nosso, assim, sem frete, é 25. Colocando frete, mais algumas coisinhas que já vai, ele sobe para 30, 35 reais no máximo. Só que acontece o quê? Você vai lá vender, a Livraria Cultura te chama para você vender lá. Eles vão lá e falam assim, eu quero 40% sobre o que eu estou vendo aqui no site. Você fala, não dá, velho. E se eu vendo se eu aumento o meu valor do site, eu estou aumentando o meu valor para todo um grupo de pessoas. Todo um grupo. E se eu aceito o que eles querem, eu diminuo muito o valor meu valor lá no final. Que às vezes, e esse valor que já é mínimo, às vezes com preço de produção e com preço de repasse. Então, às vezes, se torna o mercado mainstream, se torna também, às vezes, um carrasco, né? Para cima das pequenas editoras. A gente que está no plano micro, né? E ainda está calcando, ainda mais que nós temos responsabilidade com uma cena cultural, né? De dialogar com as outras pessoas e de mostrar que o nosso mercado, tanto o mercado independente e como a cena futurista, é um mercado positivo.
Que ele é um mercado que está produzindo coisas de qualidade. Que não é tão diferente de livraria com uma Record, que talvez nem chega, às vezes, a metade do que a gente está esperando e pelos valores que a gente paga, né? Contando essas outras questões, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre qual é a idade dos homens de meia idade, mas você falou de TV Manchete, eu achei melhor deixar para uma outra oportunidade. Acho que podia causar algum constrangimento, não sei. Mas de verdade, muito obrigado por participar aqui do Fala Miolos. Eu encerro convidando a todos a acompanhar a Feira Miolos nos dias 6 e 7 de novembro. Serão 125 editoras, artistas e coletivos apresentando seus trabalhos em estandes virtuais. Esta 8ª edição da Feira Miolos faz homenagem a Flávia Oliveiras, artista de Salvador, figura de atuação importantíssima na cena da arte gráfica, que morreu em março deste ano em decorrência da Covid-19. Entre as ações da homenagem, há uma mostra aqui na Biblioteca Mar de Andrade, aberta até dezembro, um documentário online, além de outras atividades. Confira a programação completa da homenagem e do evento em feiramiolos.com.br. Até a próxima!